Estamos ao vivo, gente! Tudo bem? Boa tarde, boa noite para quem tá vendo reprise aí, bom dia, enfim. Sejam muito bem-vindas. Hoje vai ser um aulão, tá? Com o Dr. Alexandre, ele já esteve aqui no canal várias vezes. Ele vai falar tudo sobre queda capilar, 10 dicas, ele vai dar 10 dicas de como combater a queda capilar. E vocês também vão poder tirar dúvidas, então fiquem com a gente até o final. O doutor é sempre muito atencioso com vocês. Acabou de chegar aqui. Então já vai deixando o like, lindona. Já vai compartilhando com suas amigas. Seja muito bem-vinda quem tá chegando aqui. Ó, Giovana Piccolo chegou agora. Patrícia, sejam muito bem-vindas, tá? Bora lá conversar com o doutor agora. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Júlia. Olha, é um prazer estar aqui de volta com você. É sempre um prazer estar aqui com você, com o seu pessoal, as suas lindonas. São sempre realmente maravilhosas, trazem dúvidas legais, perguntas interessantes, são sempre muito ativas, né? E Aham. muito obrigado novamente pelo convite. Venho aqui quantas vezes você precisar. A gente que agradece. Nossa, elas amaram todas as lives que a gente fez juntos. Elas, não, Júlia, traz mais o doutor. Iam lá no meu Instagram falar. Inclusive, já sigam o doutor no Instagram também, tá, gente? O arroba dele vai estar aí pra vocês, tá? Pra vocês seguirem ele também por lá, né, doutor? Isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Júlia, e me sigam lá. E depois aí que acabar a nossa live, me siga lá no YouTube também, para eu tô quase completando 100 mil, Júlia, graças a vocês Uhul! aí, a ajuda de vocês, do James e tudo mais. Então, quero a ajuda das lindonas aí também, tá bom? Parabéns, Aí ó. vai ser Todo um mundo prazer. saindo da live aqui, vão lá se inscrever no canal do doutor, tá? O link vai estar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Obrigado. Então, doutor, fica muito à vontade. Bora começar aí o Joia, assunto. muito bom. Eu tô ligando aqui só porque eu gosto de ver também um pouquinho as perguntas, aí eu vou deixar aqui Aham, no YouTube aqui a parte, que eu vou ver no movimento delas também. tá. E, pessoal, esse tema, né, assim, aqui no Instagram, no YouTube da Júlia, então, assim, ele já bomba em qualquer lugar, né? Eles trazem muitas dúvidas e eu confesso, Júlia, que eu fico até, assim, eu fico muito honrado de estar aqui no seu canal, fico até com vergonha, porque assim, você estuda tanto, você vê tanta coisa, que eu falo assim, gente, o que eu vou falar que a Júlia ainda não falou, né? Mas eu acho que é importante essa interação, né? A gente tem uma visão de um lado diferente, a gente vai para você tem muita coisa que você vai buscando pela experimentação, claro que estuda e tudo, e a gente vai por Aham. um lado que começa da ciência e chega no conhecimento popular, no conhecimento comum, para que a gente possa agregar essas duas coisas. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Muito importante, né? Também tem um embasamento de um médico, né? Sobre queda. Eu falo muito pra elas assim. Porque às vezes elas falam, mas eu faço cronograma capilar, tô fazendo todas essas dicas aí. Mas eu sempre prezo muito, porque comigo foi assim, né? Consultar um médico para saber a causa, senão você fica ali sempre tentando combater os sintomas, né? Tentando dar a volta nos sintomas, usando as coisas para tentar diminuir os sintomas, mas na verdade você não foi na raiz do problema, né? Na causa. E com o médico você consegue descobrir se você tá com alguma alteração na tireoide, se tá com falta de vitaminas. Foi assim que eu descobri o meu eflúvio telógeno, por que eu tinha tanta queda. Então até hoje, depois de muitos anos, eu ainda sei como cuidar, porque lá atrás eu consultei um médico, entendeu? Então por isso que Aham. faz toda a diferença, por isso que é tão importante você estar aqui com a gente hoje no canal, explicando para elas sobre essas dicas e a gente reforçar muito também, tá junto com o profissional acompanhando, né, o tratamento em casa, né? Isso é super importante também. Então, tô muito Ótimo, feliz de Júlia, você estar aqui obrigado. hoje. Gente, a tricologia, né, gente, que é o campo na dermatologia que estuda a questão do cabelo, da queda de cabelo, do crescimento capilar, ele hoje é um campo específico, é uma subespecialidade dentro da dermatologia. Por exemplo, Júlia, lá na nossa clínica, nós temos uma dermatologista tricologista específica para isso. De tanto que cresceu, eu trabalho muito nessa área, mas eu quis trazer uma pessoa para olhar só isso. Então a gente está sempre discutindo muita coisa, novos protocolos, e sempre tem coisas que são clássicas, que se mantém desde há muito tempo e que não muda tanto a orientação, mas tem outras coisas novas também que são muito importantes, né? Legal. Então nós vamos falar um pouco assim
eu vou tentar trazer algumas coisas, e aí eu tenho certeza que várias pessoas vão falar, nossa, eu já vi isso, e eu quero a participação de vocês, que vocês coloquem as suas dúvidas, se fazem, se não fazem, se já passaram por isso ou não, e a gente vai acompanhando aí. Então, uma coisa que é muito importante, eu quero dar uma pincelada em algumas coisas gerais sobre cabelo, e que vai ser importante para a gente entender, né, a nossa dinâmica, né? O cabelo, ele tem naturalmente várias fases. Pensa o seguinte, ele tem uma fase de crescimento, uma fase que ele fica estável ali, uma fase que ele cai, na verdade, desculpa, ele tem uma fase de crescimento, uma fase que ele está se preparando pela queda e a queda, né, porque aí já não está na fase de crescimento, e uma fase que ele fica, a gente chama quiescente, dormente, que o folículo está ali, é como se fosse um embrião do próximo pelo, mas que não tem pelo aparente. Então, todo pelo, ele tem essas três fases, todos os nossos pelos, a sobrancelha, o cílio, o cabelo, pelos das axilas, pelos pubianos do corpo, todos passam por essa fase. Cada um é num ritmo. Então, por exemplo, o cabelo, né? Ele vai crescendo alguns milímetros por dia, ele cresce aí cerca, né, em média, tem gente que mais, tem gente que menos, cerca aí de 1 centímetro por mês. E ele vai crescer, e ele tem um potencial para crescer por até 5 anos, depende de cada pessoa, né? São duas variáveis para a gente falar, em geral, do tamanho do cabelo. É quanto que ele vai crescer por dia e por quanto tempo ele vai crescer, né? Então a gente tem essa questão. Por isso que, em média, ele tem um potencial para crescer até 12 centímetros por ano. Mas isso depende de cada pessoa. E vai chegar um momento que aquele fio, ele vai cair, né, Júlia? E você sabe disso. É natural, é a fase telógena do fio, onde ele vai cair, né? A Dini só comentou aqui que a gente tá com 225 pessoas ao vivo. Vamos chegar a 300 lindona, legal, gente. Vamos compartilhar aí com as outras lindonas, com todos os seus fechar grupos. o chat. Só fechar o chat ali para compartilhar, tá? Compartilha com mais pessoas pra gente levar mais informação, né, doutor? Pra mais pessoas. Quanto mais gente melhor. Vou ajudar. Quer ver? Deixa eu ver onde que tá minha mãozinha. Ah, não, tem muito delay. Vai estar à direita de vocês, tem um xizinho, você fecha o chat, clica na setinha para compartilhar e vão ajudar o canal aí, vão ajudar mais gente a saber mais coisas. Então, a gente tem essa fase que o pelo vai cair, todos os pelos. Isso é normal, por isso que todo dia que você vai no banheiro, que você penteia o seu cabelo, que você toma o seu banho, vão sair alguns fios. Se você entrar numa neura de, não quero que saia nenhum fio na hora do banho, você vai entrar num estresse muito grande que pode ser até pior para você. Ou seja, a gente tem essas fases. Como nós temos milhares e milhares, centenas de milhares de fios de cabelo, e esses fios duram algum tempo, por isso que a gente fala que a gente tem aí em média de 100 a 200 fios por dia, 100 fios por dia mais ou menos. Então isso é normal, tá bom, gente? O que acontece que a gente tem algumas influências que vão fazer com que haja um montante de queda maior, né, Júlia? Então, você teve um eflúvio telógeno, não sei se você teve, por exemplo, após a gravidez, também é comum, né? Durante a gravidez, o cabelo vira um trem maravilhoso. A tendência é crescer, na maioria das mulheres, é crescer, ficar mais cheio, mais volumoso, tem muito cabelo, porque tem todo um aporte hormonal ali no seu organismo que induz a formação daquilo, né, de mais cabelo. Só que, passada a gravidez, nos primeiros 4 meses, a mulher entra em desespero, porque tudo aquela maravilha que aconteceu começa a cair, né? E aí você, meu Deus, eu vou ficar careca. Até estabilizar, a gente entra em desespero mesmo, mas é um grande eflúvio que a gente tem, essa fase telógena é muito mais intensa, e aí, a gente realmente fica até com falhas, assim, sabe? Aqui na entrada, porque cai demais, cai massa de cabelo. Mas depois normaliza, sabe, gente? Fiquem tranquilas, não fiquem desesperadas, porque todo mundo passa por isso, né? Ou se você... o doutor vai continuar, e pode continuar, doutor, desculpa. Não, tranquilo, é isso mesmo. E aí a gente entra... eu vou, antes da gente entrar em todas as dicas, eu nem sei se vão ser 10, vai ser um pouquinho menos, um pouquinho a mais, eu acho que vai ser mais de 10 aqui que a gente vai falar. Mas
Eu vou falar rapidinho de algumas causas, não vai dar para a gente aprofundar, né, Júlia, pelo tempo da live e tudo, mas causas que são importantes, que são muito frequentes e para você observar. E algumas, a maioria das pessoas até já sabe popularmente, mas assim, excesso de estresse, ele é uma causa possível para induzir esse eflúvio telógeno. Por quê? O estresse, né, o sistema neuronal, ele influencia no nosso sistema hormonal e isso modifica a velocidade e a qualidade de produção de fios de cabelo, né, de toda essa estrutura, fazendo com que haja uma queda. Então, vou dar um exemplo da Flávia, minha esposa, quando ela foi fazer o primeiro vestibular dela, ela fala assim, Alexandre, eu fiquei careca na época, porque caiu muito. E aconteceu isso. Depois ele voltou. Na gravidez, a gravidez não, mas o pós-parto é um momento que também há uma queda muito grande, porque houve toda aquela indução acima do normal, e depois aquilo volta à normalidade e tem esse pico de queda. Alterações hormonais, algumas pessoas podem ter alguns picos com alterações hormonais, algumas doenças, por exemplo, o hipotireoidismo, que também pode induzir a essa queda, e também anemia, porque o ferro, ele é importante no processo de formação dos fios, né, no processo de formação do cabelo, então a falta de ferro é um outro fator. Então, nós temos grandes causas. Agora, tem alguns relatos de alguns antidepressivos, tem outras coisas que aí a gente tem que, por isso que é tão importante, às vezes, igual você fez, ir no profissional. Poxa, eu já fiz algumas coisas, eu já segui algumas receitas da Júlia, já fiz algumas coisas assim, e não está sendo suficiente. Será que vale a pena, então, nesse caso, você procurar um profissional? Pode ser. Então, isso, assim, uma das dicas... Pode ser que mude totalmente, né? Porque o meu problema foi justamente a anemia. Então, na infância eu tive anemia várias vezes, minha mãe teve anemia por muitos anos, minha irmã tem anemia, então já vem meio de família, sabe? E aí eu nunca mais tive, eu fiz acompanhamento por um tempo e não tive mais. E aí, ainda bem que eu descobri antes de engravidar, né? Porque quando você vai engravidar, você faz aqueles exames pra quê? Justamente pra você ver se tá tudo certinho, as vitaminas, se a taxa de ferro não tá baixa, porque a gente não pode engravidar com a taxa de ferro baixa. E eu descobri bem antes, sabe? Passei por uma queda de 1 ano, muito intensa. E aí eu até fui em alguns médicos, mas eles falavam que era estresse, porque minha rotina era corrida na época, eu me estressava bastante, trabalhava na logística do e-commerce, então a gente tem uns pepininhos todo dia. E aí foi a chave foi a chave foi ir num dermatologista mesmo, que daí ele foi mais a fundo, né? Perguntou sobre questão do meu cabelo, mexeu no meu cabelo, né? Daí caiu bastante fio na mão dele, ele passou um pente, eu lembro, na época. E aí pediu o exame, tá aqui, ó, falta de fé, a sua anemia voltou. Voltei a suplementar, né, a tomar medicação, já parou com a queda. Então hoje eu tô sempre de olho, cuidando dos meus exames. Todo ano eu faço esse check-up, porque é muito importante, né? Como o doutor falou aí, pode ser várias coisas. Às vezes a sua alimentação não tá boa, tá faltando outro tipo de vitamina. Às vezes você fez uma cirurgia, colocou um silicone, alguma coisa. Depois da cirurgia pode ter também uma queda mais acentuada. E de repente, às vezes você não sabe e tá sofrendo aí, né? Por conta disso. Então, por isso que a informação é tão importante, né? Pode falar. Exato. Uma das dicas, eu diria que até se você já fez algumas tentativas, porque eu sei que às vezes a gente chegar a investir logo de cara numa consulta médica pode ser um pouco dispendioso, mas você já fez algumas tentativas, fez ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, não está vendo uma melhora, procura um médico. O médico ele vai fazer uma bateria de exames, tem ferro, mas tem outros exames com relação aos hormônios para ver se tem outras alterações, e aí você vai ter um diagnóstico, ao invés de você ficar 1 ano perdendo cabelo, para depois você tentar recuperar. Às vezes, ele vai te auxiliar em outros tratamentos, outros cuidados que você já está fazendo, com procedimentos. Então, a procura do profissional é uma coisa importante em algum momento do seu tratamento capilar. Eu digo assim, não precisa começar logo de cara, mas se está te incomodando, você já tentou algumas coisinhas, não adiantou? Procura o profissional. E aí, Júlia, vamos entrar, então, um pouquinho, né, em algumas outras dicas. Antes, você citou cirurgia, e aí a gente pode falar sobre qualquer
agressão mais intensa que existe para o organismo. O estresse é uma agressão, e aí a gente muda a alimentação. Você falou da alimentação, que, já adiantando, é uma das dicas, a questão da alimentação. Então, vou aproveitar o gancho da Júlia. Uma das dicas é sobre alimentação. É bem óbvio, na verdade, mas a gente não presta atenção no que é alimentar bem. É você ter uma alimentação balanceada. A gente fala, né, de todas as cores e tudo. Eu não vou entrar em pormenores, que aí seria até o caso de ver com nutricionista e tudo, mas Aham. pense nos vários grupos alimentares. Por que nesses vários grupos, nas várias cores? Porque você tem minerais importantes, você tem vitaminas que são importantes, que existem em pequena quantidade no nosso organismo, mas nessa pequena quantidade ela é importante, é a chave que vira a produção de cabelo, a produção dos pelos em geral, a qualidade da pele. Então a alimentação ela é muito importante por causa disso, né? Quando a gente sofre um impacto grande como uma cirurgia, o nosso organismo ele perde sangue, ele tem que recompor uma série de proteínas porque teve um trauma, teve um corte, teve alguma coisa, e aí o organismo ele olha assim, poxa, o que é mais importante para minha sobrevivência? É eu fechar aquela ferida e produzir mais sangue que vai bombear para o coração, para o cérebro, tudo? Ou cabelo? O cabelo, ele é importante no nosso ali, mas ele não tem importância vital. Você não precisa dele Sim. para sobreviver. Então, ele prioriza. Quem que eu vou priorizar? Quem está precisando mais. E eu tiro do Uhum. cabelo. Por isso que há essa queda. É. Por isso que qualquer alteração no nosso corpo cai o cabelo, né? Exatamente. Exatamente. Reflete, né? Digamos Ele assim. tira, ó, começa com cabelo, Ô, depois, tristeza, né, então, gente? cabelo e unha, exatamente. Cabelo e unha, depois vai para a pele, e aí depois vai dando outras alterações. Uma dica importante, e eu acredito que as meninas que estão aqui com a Júlia já sabem disso, é assim, não dormir com o cabelo molhado, gente. Por quê? Quando você dorme com o cabelo molhado, além da questão estética, né, que vai, né, vai ficar todo amassado e tudo, mas Fedido. ele fedido, aí vem, por que que ele fica fedido? Essa umidade excessiva, ele favorece a proliferação de fungos. Então, dormir com o cabelo úmido, com o cabelo molhado, ele pode propiciar, não é uma vez que você faz isso que vai cair o seu cabelo, mas se você faz isso de forma recorrente, você vai aumentar a umidade e vai aumentar a proliferação de fungos, vai dar Uhum. seborreia, que vai ajudar na queda, né? É. Então, isso aí é uma E dica. às vezes prender também, né? Ele meio úmido. E tem gente que fala assim: ah, mas eu seco o cabelo e aí eu vou dormir. Só que muitas vezes a gente seca ele mais superficialmente. E aqui, ó, principalmente, se você dividir aqui no meio e você colocar a mão, às vezes aqui dentro tá um pouco úmido. Então presta atenção Exatamente. nisso, sabe? Porque às vezes a gente tem mania de secar o cabelo meio. Ah, tá seco. Entendeu? Mas aqui próximo da raiz tá meio úmido. Acontece muito isso comigo, principalmente quem tem o cabelo mais enrolado nessa parte de trás ou tem bastante cabelo, tá, gente? Tomar esse cuidado aí pra não ter esse Isso, problema. o que você falou é muito importante, Júlia, porque o fio úmido, né, o comprimento do fio úmido nem seria tanto o grande problema. Às vezes você deixa ele mais frágil, mais quebradiço, essas coisas, mas o que importa em termos de queda, porque, assim, gente, a, a, o cabelo, ele nasce no couro cabeludo, tá certo? Aham. Então, o comprimento é mais um cuidado que você tem para que ele não fique quebradiço, para que ele tenha uma estética boa e tal. Mas o cuidado do couro cabeludo é o que vai determinar o ritmo de crescimento, que vai determinar a duração, se vai ter alguma doença ou não. Por isso, quem tem que estar sequinho é o couro cabeludo, tá? Esse é essencial. E é isso que a Júlia falou. Você seca o comprimento, aí pronto, tá bom. Parece que tá seco, mas lá dentro, né, no couro, quer dizer, aqui na superfície ele tá úmido. Outro ponto importante, e tem relação com isso, é deixar o cabelo limpo. Tem gente, né, Júlia, que acha assim, não, eu vou lavar o cabelo só uma vez por semana, porque toda vez que eu lavo o cabelo, cai muito cabelo. Tenho certeza Aham. que já falou isso também. Sim, já vi. Ah, mas eu evito lavar porque cada vez que eu lavo sai um monte de cabelo. Mas aí é pior, né? Na próxima vez que você lavar vai cair mais cabelo ainda, né? O que acontece? Lavar cabelo não faz cair cabelo. Ele faz apenas aquele fio que está solto escorrer. Vamos imaginar, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem os fios que estão encaixados aqui no couro cabeludo, né? Na Aham. hora que eles se soltam,
ele não escorre totalmente, principalmente quem tem um cabelo ondulado, ou tem mesmo um cabelo mais liso, mais grande, só que grande, ele vai ficar aqui um fio entremeado no outro. Na hora que você escova, ele sai. Na hora que você toma banho, passa condicionador, ele escorre e sai. Mas ele já tinha caído antes. Então, lavar o cabelo não faz cair, tá bom? Então, não se preocupem. A princípio, se você tiver tempo para deixar o cabelo secar e tudo, você pode lavar o cabelo todo dia. Lógico que algumas pessoas, quem tem um cabelo mais crespo, aquilo, dependendo do tipo do cabelo, do cuidado, das características dele, aquilo pode ser mais trabalhoso lavar todo dia. Mas o ideal é que você lave pelo menos um dia sim, um dia não. Por quê? Não lavar acumula toda aquele... Pensa na sua pele. A pele do seu rosto e o do seu cabelo, eles são próximos, em certo grau, de oleosidade e tudo. Você ficaria uma semana sem lavar o seu rosto? O que ia acontecer? Né? No final estaria pingando óleo. E no cabelo ainda tem aquele acúmulo do sebo ali, que fica e começa a descamar. E aí o fio dá uma absorvida, né, por isso que a gente fica com aquela lubrificação ali em volta do fio, é tudo oleosidade, sujeira, né? Exatamente. Até quem tem o cabelo oleoso, muitas meninas falam, Júlia, eu tenho cabelo oleoso, mas falam que não faz bem lavar o cabelo todo dia. Quem tem o cabelo oleoso, gente, ou faz academia todo dia, fica suada no couro cabeludo, deve lavar todo dia. Seu couro cabeludo tem que ficar limpinho, é dali que o crescimento acontece, né? Então tem que estar limpinho, aquela região tem que estar sem oleosidade, sem sebo em excesso, sabe? Que aí vai ajudar o crescimento e também vai reduzir a queda, caso você esteja passando por um eflúvio aí, né? 300 pessoas! Uhul! Bora Parabéns compartilhar aí, mais, lindonas. Compartilha mais, vamos para os 400. Vamos que legal. 400. Ó, legal, o que você legal, falou, gente. Júlia... Não, pode continuar, desculpa. Não, terminei já. Só ia falar para elas compartilharem mais. Faz um print. Vamos fazer um print, doutor? Pra gente não esquecer de fazer no final. Gente, a gente vai fazer um print agora, porque é assim, vocês vão marcar a gente lá no Instagram, vão comentar o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão achando da live, e aí a gente vai repostar alguns de vocês, tá? Então marca o doutor, marquem eu, e a gente vai fazer um print agora. Então prepara o print no Instagram. E faz um print, fala assim, Júlia, fazer um print e fazer um comentário legal do que mais gostou. Aí os melhores nós vamos repostar, não é verdade? Do que mais gostou. Sejam criativas, tá? Bora lá. Que deu aí, né? Deu, aê! Pode continuar, doutor. Que a Júlia estava falando, gente, de deixar o cabelo limpo, porque vai diminuir a oleosidade, e que a oleosidade está diretamente relacionado com o sebo e com a seborreia, que é caspa, é a mesma doença, tá certo? Caspa e seborreia é a mesma coisa, só que em graus diferentes. Às vezes você tem uma caspa mais suave ali, tá uma descamaçãozinha leve, e a seborreia, quando já acumula tanto, tá forte, uma maior infecção fúngica, e que isso piora. Tem um tipo de caspa muito seca, com uma grande descamação, que é a psoríase do couro cabeludo, que é uma outra doença, por isso às vezes é tão importante o profissional, o médico, para poder diferenciar isso, porque aí são tratamentos totalmente distintos. Mas o fato de ter ou cabelo seco ou cabelo oleoso não te exclui de lavar o cabelo. Aí, sobre essa orientação, assim, evitar banhos muito demorados e com a água muito quente, porque aí sim, você vai tirar muito a oleosidade natural da pele e do couro cabeludo. Evitar banhos muito longos e muito quentes. O James parece que vai depenar uma galinha no chuveiro. A pessoa vem do sul, né, quer continuar do mesmo jeito, né, então... Sim. A mãe dele, ó, vai, como é que é? Vai sapecar a galinha, ele fala, não, vou levar pro banho, né, assim, aí tira. Não, às vezes eu entro no banheiro, que ele acabou de tomar banho, nossa, tá um bafo, assim. Sauna, meu Deus, amor, o que aconteceu aqui? Pegou fogo no chuveiro. Joga o eucalipto, né, pra dar sauna ali. Mas a gente tem que tomar cuidado, que faz mal pra pele também, resseca demais a pele, couro cabeludo. Resseca muito, cabelo. começa a coçar, começa a arder, aposto que ele tem isso. Bom, então essa questão de ser muito demorado, de lavar em excesso, de tirar a oleosidade em excesso, aí sim é um problema, porque o nosso organismo, ele começa a reconhecer, peraí, tirou toda a minha defesa, então eu vou reagir, e aí eu vou mandar todo mundo em campo para produzir mais sebo, produzir uma maior oleosidade, e aí pode reverter esse processo e ficar até mais oleoso,
né? Fica mais oleoso daí, né? Nossa, Sim, verdade. se tirar em excesso. Sobre alimentação a gente acabou falando, então só lembrando, então, grupos, proteína. Proteína, gente, são os tijolos, é aquilo que dá a estrutura para o nosso fio de cabelo, que é a proteína, que é a queratina, que vai formar a queratina, só que a gente precisa também de ter uma alimentação variável, tá com aporte de ferro correto, porque não basta tijolo, a gente tem que ter os componentes que vai formar o cimento, que depois vai dar uma encapada naquilo tudo, vai fazer. Então, são esses minerais que vão dar essa liga. Por exemplo, o enxofre, que é muito presente no ovo, ele vai ajudar nas ligações dos fios de cabelo. Muito comum e muito importante, por exemplo, em quem tem cabelos cacheados, né? Quem tem cabelos mais ondulados. O enxofre é que participa dessa ligação. Então, para você ter essa estrutura bem formada, ele é essencial. Não só nesses, nos cabelos mais lisos também. Mas alimentação a gente já tinha falado. É porque eu tô pegando minha colinha aqui, sabe, Júlia? Porque são vários tópicos, eu não quero perder nada aqui com as Sim, meninas. né? Top demais. A gente vai indo por Isso. partes. Ó, uma dica importante, gente, assim, cuidados com produtos químicos. E aí, procurem boas pessoas para te orientar. A Júlia, eu conheço a Júlia, eu sei, por exemplo, que ela estuda muito cada substância, cada nutriente, vai lá, testa, ela já sofreu na pele algumas coisas, então a gente fica mais escolado, e quando precisa de alguma coisa, ela vai lá, tira uma dúvida. Então, isso é importante, mas cuidado, porque a gente vê cada coisa, né, Júlia, assim, algumas pessoas falando coisas absurdas que podem, assim, degradar, né, assim, danificar o seu cabelo demais. Então, muito cuidado com o que você vai aplicar. Se você quer experimentar, eu não sou uma pessoa contra as receitas caseiras, eu acho que a gente tem aí vários recursos milenares, às vezes, que a gente pode utilizar, mas se é uma coisa nova, não é de uma pessoa que você já conhece, não é da Júlia que você já conhece, já confia, ela já testou, ela fez tudo. Não, beleza. Então, se você vai experimentar alguma coisa fora do prumo ali, pega uma área pequena, pega um pouquinho e tal, não inventa muita coisa não, porque Aham. pode ter problema. Que às vezes tem muita receita na internet que só de olhar você já fala, meu Deus, como que pode, né? Vai ensinar isso, vai acontecer aquilo, né? Mas tá tudo bem, não façam logo de cara uma coisa estranha que vocês vejam. Por exemplo, um dia eu vi um vídeo passando Coca-Cola no cabelo. Falei, gente, não é a Coca-Cola, ela. A gente tem os ativos, os óleos, as coisas mais naturais, que a gente usa até em chá na pele, tipo a camomila e tal, coisa que a gente consegue usar no cabelo também, pra dar brilho, alguma coisa assim, ou no sentido até de hidratação. Mas tem coisa que Coca-Cola, você É, colocar, ela deteriora o cabelo lá, né? Sei lá o que faz com o cabelo, né? é, Mas é é, muita loucura na internet, sabe? Tem que tomar cuidado mesmo. porque tudo influencia, assim, as substâncias que tem ali, você tem que pensar que cada coisa que você está passando pode ter algum tipo de ácido que na pele não é um problema, no cabelo vai ser um problema, ou vice-versa, Aham. né? Pense no cabelo como uma pele em tubos finos. Se alguma coisa tem potencial para danificar a pele, fica atento. Pode ser que danifique também o couro cabeludo e o cabelo. Lógico, a Exato. estrutura proteica do cabelo é diferente e às vezes até mais Uhum. resistente. Mas fica alerta. Eu passaria isso na minha pele? É. Isso teria algum benefício? Então, peraí. Então, eu já ligo uma bandeirinha, um alerta amarelo ali. Ah, não, isso traz problema na minha pele. Ah, então é um alerta vermelho. Eu não vou fazer isso de qualquer jeito, eu vou talvez testar uma pequena área. Então, cuidado com os produtos que vocês usam. É isso aí. Uma E coisa aí, muito. Não, pode tem falar. alguma pergunta aí, alguma coisa? Ah, eu não tive coragem. Ó, a Jaqueline falou isso aí, gente. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Vai na Júlia, vai em algum médico, vai em alguma conversa, vê pessoas confiáveis, tá bom? Não passa qualquer coisa, não, porque é tanta coisa que a gente vê. Uma dúvida muito comum, né? Chapéu, boné, touca, essas coisas prejudicam o cabelo. Você usar uma cobertura dessa uma vez, duas vezes, usar de vez em quando, não é problema nenhum. Aquilo não vai fazer você perder cabelo, não vai fazer. Não é a cobertura que influencia na queda. São aqueles outros elementos que nós falamos sobre oleosidade,
retenção de umidade, de oleosidade e a propensão à seborreia. Quando você usa, por exemplo, né, os homens que às vezes usam muito boné, ou a mulher que usa muito uma bandana, uma touca, alguma coisa assim, isso vai fazer com que não haja uma transpiração daquela umidade, daquela oleosidade, e vai acumular mais, propiciando a seborreia, e aí sim a queda. Entende? Não é o Sim. boné que causa a queda, mas o que o boné causa que causa a queda. Então é indireto, Isso. às vezes. Usar, às vezes, por muito tempo, né? Muito Exato. tempo e deixar o couro cabeludo abafado, suado, daí pode dar queda mesmo. Uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, a obesidade, o sobrepeso, ele pode influenciar na queda de cabelo. Como? O tecido adiposo, ele causa uma transformação dos hormônios masculinos e femininos. Então, na pessoa que tem um excesso disso, você tem uma mudança nesse balanço entre os hormônios, eu vou chamar masculino e feminino, mas a gente sabe que tanto homens e mulheres têm, mas é um balanço entre eles, que no homem você tem mais androgênicos, na mulher você tem mais estrogênicos. Você vai ter uma mudança desse balanço para uma maior indução ao acúmulo e a presença de hormônios androgênicos. E a gente sabe, por exemplo, testosterona e tal, e a gente sabe que um aumento dos hormônios androgênicos leva à queda, né? Por isso que homens têm mais queda do que mulheres. Por isso que pessoas que fazem, que tomam bomba, suplementação de hormônios, mesmo mulheres, podem aumentar essa queda, e nos homens também. Então, a questão da obesidade pode influenciar nisso. E aí, eu já aproveito e falo, cuidado com suplementações hormonais, para quem faz muita academia e tal, cuidado com o que estão te passando, porque pode mudar a oleosidade da pele, da acne, pode ajudar a dar queda de cabelo, então tome cuidado com isso também. Tem pessoas até que ficam com falhas, né, no couro cabeludo, Sim. que altera bastante. E quando a pessoa ela tá num sobrepeso, eu já vi pessoas falando que quando começou o processo de emagrecimento saudável e tal, mudou a alimentação, teve muita queda. Por que isso acontece, doutor? Vamos lá. Eu acredito que se a pessoa está no processo de emagrecimento com um bom balanço alimentar, não vai ter tanta queda, sabe, Júlia? O que a gente vê, por quê? E aí é importante, se você vai fazer, eu quero emagrecer, e você vai fazer esse processo, e isso vai passar normalmente por alguma mudança na sua dieta alimentar, é importante uma orientação do nutricionista, porque ele sempre vai pegar um balanço de todos os nutrientes que você precisa ingerir, o básico que você precisa, porque muitas pessoas pegam assim, eu vou seguir a dieta que eu vi, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, ou uma dieta X, que ela ali, quando o profissional passa certinho, ela tem um balanço de nutrientes, ou se não tem, ele vai te passar uma suplementação, só que aí a pessoa vai lá e faz por conta própria, e aí ela ou não tem aquilo bem balanceado, ou ela não tem aquela suplementação necessária. Aí sim, na hora que falta, aí o cabelo é o primeiro a sentir, como nós falamos. Às vezes muda muito drasticamente, né? A alimentação reduz demais, né? Aí come muito pouco carbo, proteína, e para emagrecer rápido, daí pode ter essa queda acentuada, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer uma dieta low carb. Tá, desculpa. Okay. O James tá falando, tô perguntando bastante sobre queda pós-parto. Mas a gente já comentou, sim, né? Que ele não tá ouvindo, ele só tá ouvindo eu, não tá ouvindo você, entendeu? Eu tô com fome. Sim. Nós falamos no início, né? Sobrando um tempinho. Eu vi uma pergunta aqui importante, que é pós-Covid. Eu vou comentar sobre isso também, tá bom? Mas a gente comentou um pouquinho mais cedo no pós-parto. Havendo tempo, a gente pode até voltar um pouquinho nisso e eu explico junto com o do Covid. Tá. A gente estava falando, sim, da alimentação, né? Que você perguntou. Então, o que a gente... Não pode falar no YouTube, eles dão... Mas a gente pode falar sem falar a palavra-chave, né? Que daí eles derrubam a visualização, não sei porquê. Entendi. Às vezes derruba até a live. Então, assim, eu vi perguntas sobre, né, esse tema.
Foi mal, Júlia. Não, É mas é verdade. bom que tá no comentário ali, elas já sacaram já. É. Pode continuar, Ah, doutor. então é o seguinte, então, normalmente com a dieta, o que mais acontece é isso. Provavelmente a pessoa não tem uma dieta balanceada, né? Resumidamente. E aí, deixa eu ver se eu falei todas as coisas que eu tinha pensado aqui. As 10 dicas. Sobre isso, eu acho que eu falei tudo, e às vezes até falei mais de 10 aqui. Falou mesmo. Ah, A Daniela tá perguntando, ó, tô olhando aqui nos comentários, gente. A falta de feijão faz cair o cabelo? O feijão se encaixaria no ferro que o doutor falou, né? Sem ferro. o feijão ele tem ferro e ele tem proteína. Então, pense o seguinte, gente, raramente um alimento sozinho ele é essencial. Mas, se sua alimentação é muito baseada em feijão e daqui a pouco você para totalmente com aquilo, vai faltar alguma coisa. Vai faltar um pouco de proteína, vai faltar um pouco de ferro. Mas, em termos de ferro, você tem outros alimentos muito mais ricos, né? Você tem os vegetais folhosos, as folhas mais escuras. Você tem, se você se alimenta de carne, então as carnes, um pedacinho de bife tem muito mais ferro do às vezes não é que tem mais, mas a gente absorve melhor. Tem essa questão também, mas não precisa aprofundar tanto. Mas Legal. você vai receber muito mais ferro do que numa colher de feijão, né? Numa concha de feijão, porque a gente consegue absorver melhor. Ali tem mais e a gente absorve melhor. Para ferro, gente, uma coisa muito legal. Tomar um suco cítrico, ele ajuda na absorção do ferro, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente fala, olha, toma um suco de laranja, um suco de limão, uma acerola, alguma coisa assim. E leite atrapalha a absorção de ferro, tá? Então, para quem já fez suplementação de ferro alguma vez, eles falam, olha, não tomar com leite, você pode tomar com suco cítrico e não tomar o remédio perto do momento que você toma leite, por exemplo, porque ele vai diminuir um pouquinho a absorção do ferro. Nossa, tem que diminuir meu leite, então, né? Porque tomo leite Não, todo não dia. é, se você faz uma suplementação de ferro, mas, por exemplo, eu Eu como não faço carne, e eu não, suplementação. Só quando precisa, né? Do ferro eu não faço. é, Mas eu tenho alimentação também bem regrada, com nutricionista, tudo certinho. então Mas não vai você ter falou problema. do leite, eu já fiquei assim, opa, eu tomo leite muito Não, tarde. não. É isso. É tipo assim: olha, se o seu maior aporte de ferro vem em uma refeição que você vai lá e toma leite também, você vai diminuir. Você vai precisar ingerir mais do que o normal. Mas não é o comum. Por exemplo, onde Uhum. que é mais comum a gente ter esse aporte de ferro? No almoço, no jantar, com carne, com essas É, coisas. E não é tão comum a gente tomar leite naquele momento, né? entendi. Então, assim, ó, só pegando algumas dicas baseado no que a gente já conversou, para o cabelo, um cuidado interessante, lavar o cabelo com água fria, tá? Porque a água fria, ela vai ajudar a diminuir, tem algumas pessoas que estão com o couro cabeludo mais irritado, alguma coisa assim, a água fria dá uma acalmada, Uhum. e, e aí a gente não sofre aquele problema da água quente que vai ajudar a tirar excessivamente a oleosidade ou que vai até irritar aquele couro cabeludo, tá bom? Uhum. Nós falamos sobre alimentação, proteína, isso aí já ficou bem falado, né? E uma coisa importante, pessoas que têm alguma intolerância alimentar devem tomar mais cuidado com esses alimentos que causam intolerância. Eu não estou aqui advogando para que todo mundo saia parando glúten e lactose sem uma indicação, não, porque Uhum. normalmente a gente faz isso em quem realmente tem intolerância. Mas se você tem algum grau de intolerância a esses alimentos, o que acontece? Seu intestino fica mais inflamado e aí ele vai absorver menos os outros nutrientes, vitamina C, vitamina A, todas as vitaminas, todos os nutrientes, o ferro e tal, tudo isso vai ficar prejudicado. Então, se você tem alguma intolerância, evite o alimento que você tem intolerância. Top demais. Bom, Olha essa pergunta legal, né? O excesso de açúcar cai o cabelo? o açúcar, né, tem os nutrólogos, né, a gente tem visto, assim, a questão do potencial inflamatório do açúcar. Aham. E aí, essa inflamação subclínica que a gente chama, subclínica é por quê? Porque aquilo não aparece, você não está com nenhuma inflamação, não tem nada aparente, mas o seu organismo está sentindo uma irritaçãozinha. É como se fosse aquela dorzinha de cabeça que é fina,
é pouca, mas está constante, e aquilo vai dando uma enjoada na gente, então é como se fosse essa inflamação subclínica, tá? Então o açúcar, ele pode ter um potencial nesse sentido. Uma coisa que eu tinha até anotado aqui para falar, Júlia, que é, a gente falou dos eflúvios telógenos, momentos em que eles acontecem naturalmente, momentos em que não são naturais, como um estresse ou uma cirurgia e tal. E aí, eu quero que vocês fiquem alerta, meninas, porque é o seguinte, pensa o seguinte, você tinha aquele mundo de cabelo, aí você engravidou, cresceu, e depois caiu tudo. Entendem que, naquele momento, teve uma queda mais significativa, e aí você está dando uma renovada naquela galera? E a gente falou que os fios, eles duram mais ou menos ali 5 anos, alguma coisa assim. Ou seja, a gente passa por momentos na nossa vida de ciclos em que a gente tem um aumento da queda. Então, por exemplo, você teve aquele estresse no seu vestibular, tá bom? Vai ser muito comum, daqui uns 5 anos, você ter um pico de queda de novo. Por quê? Todos aqueles fios que cresceram depois que você passou por aquele estresse, eles vão ter o tempo de vida deles e depois vai cair de novo. Aí aqui no meio vem lá uma gravidez e aí tem uma queda também. E aí você começa a ter alguns ciclos na sua vida de queda. Por isso é importante estar sempre alerta, sempre cuidando para que a gente diminua, né, esses picos e vales, né, essas quedas e procurar um profissional para saber se é só isso mesmo. E os tratamentos que você oferece lá na clínica? Eu já fiz aqueles de laser, que é tipo um bonezinho assim, cheio de luzinha. Já fiz a aplicação direto no couro cabeludo, que é a mesoterapia. Porque realmente o ano passado não. Logo antes de vir para São Paulo, né? Aquele ano antes, né? Aquele ano antes de vir para São Paulo, eu tava fazendo lá com acompanhamento de médico, justamente para quando tivesse o eflúvio, ele não viesse tão forte, sabe? Então ele orientou a cada 6 meses fazer aquela aplicação e tal. Porque eu já tenho isso, sabe, doutor? Já é meu mesmo. Então, como eu sei como cuidar, eu faço as duas coisas. Eu cuido em casa, né? Me alimento bem, cuido de dentro pra fora, né? Do jeito que você falou. Mas no médico, quando eu faço com o médico, aí a gente usa esses negócios aí. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, acho interessante. Às vezes as pessoas que estão na live nem conhecem, nem sabem que existe, né, algum tratamento assim. De repente tá com uma queda mais severa, interessante. Né? E quer preencher falha, de repente, gente, maravilhoso, assim. É até uma oportunidade interessante, né, Júlia? Porque a gente vê muito isso no consultório. Às vezes uma pessoa, vou pegar esse gancho, né, que às vezes nem sabe que tem um determinado tratamento. É engraçado que às vezes eu atendo no consultório pessoas que têm cicatriz de acne e falam, eu nem sabia que tinha tratamento. Ou que tem hiperidrose, que é um suor excessivo, eu nem sabia que tinha tratamento. E para o cabelo, gente, existem uma série de tratamentos, tá? Infelizmente, eu adianto uma coisa, não tem nada que é milagroso, você chega assim, não tem uma pílula mágica que você vai tomar e bluf, né? Se tivesse, não tinha discussão, não precisava de nada disso, era só ir lá e tomar a pílula, né? É verdade. E outra coisa que eu falo bastante com elas, que é um cuidado em 360 graus. Tipo, vai lá no médico, faz um tratamento diretamente na raiz, aí chega em casa, mete chuveiro quente, pelando no cabelo, não cuida do cabelo, não hidrata. Então, eu sempre falo pra elas, em 360 graus o cuidado com o cabelo. Cuidar o couro cabeludo, fazer o tratamento com o médico, aí você faz o tratamento em casa, os cuidados diários. Tudo isso é importante, comer bem, se alimentar bem, tomar bastante água, hidratar de dentro pra fora. Então, um conjunto de coisas que vai fazer o sucesso, né? Que às vezes deixa tudo na costa do médico, né, doutor? Se não, Júlia, eu não sei se você lembra um meme que teve a ver, eu quero ser fitness, mas não consigo, eu vou lá no CrossFit, eu vou na academia, aí eu saio, tem uma coxinha na frente da academia, a pessoa vai lá e come a coxinha, né? Assim, você não pode tirar com a mão e pôr com a outra, né? Você tem que ter realmente um cuidado. E quanto maior o seu cuidado, quanto mais constante e consistente for o seu cuidado, mais fácil é para, uma vez que você sair da linha, aquilo não te prejudicar, né? Você faz um cuidado constante. Olha o cabelo da Júlia. Ela tá sempre... vamos dizer que todo dia ela faz tudo perfeito? Acredito que não. A gente não é perfeito. Mas ela tá o tempo todo cuidando. Aí, uma vez na semana, 2 vezes no mês, não sei. Alguma coisa que você sai da linha, aquilo não vai te prejudicar.
É igual eu faço uma dieta constante. Um dia que eu como um bolo até um pouquinho a mais, é esse o meu grande problema? Não, o problema é você abrir aquela porta e falar, pronto, agora eu vou comer todos os bolos e daqui para frente... Então, a gente tem uma série de tratamentos. Antes de eu falar dos tratamentos, vamos só falar sobre a queda pós algumas infecções que existem, né? E que está acontecendo aí. O que acontece, e nós falamos lá no início sobre cirurgias, é bem parecido, tá? Por quê? Quando a gente passa por uma situação como essa, né, que a gente vem passando atualmente, muitas pessoas passando, o organismo, ele é muito debilitado. As nossas células, nós temos que produzir uma série de células de defesa para combater aquilo. Então, aquilo, há uma sobrecarga do nosso organismo. Então, o que ele faz? Olha, peraí, eu tenho que primeiro sobreviver aqui. Eu tenho que cuidar do meu pulmão, do meu coração, dos meus órgãos, depois eu vou ver as outras coisas. Então, sempre vai ter uma queda após uma situação dessa, tá bom, gente? O que se alguém passar por isso, já ficar alerta, passei pelo pior, agora deixa eu cuidar da minha alimentação, porque já são cuidados que você vai ter que ter mesmo, tá bom? Então, o principal motivo é esse. Entendi. O corpo, ele precisa se recuperar e ele vai combater aquilo que é mais urgente, né? Aquilo que é mais vital. Aí o cabelo acaba sofrendo. Muito interessante, gente, saber disso. Aí, sobre procedimentos, falar rapidinho sobre... Também não tem como entrar em todos os procedimentos, explicar cada um. É só saber que existem tratamentos para cada grau de problema. Então, você tem... Primeira coisa é você ir no profissional, você ir no médico, no dermatologista, de preferência, um tricologista, né, porque aí ele já está, aquilo que a gente falou no início, já é um campo de conhecimento muito específico, né, então se você puder ir em alguém que está habituado com aquilo, é melhor. Ele vai fazer exames específicos, ver a questão hormonal, ver a questão nutricional e ver se há uma necessidade de reposição. Fiz isso, eu ainda tenho um problema, o que mais que eu vou precisar fazer? Nós vamos fazer tratamentos que estimulem o crescimento do cabelo. Esses tratamentos, eles vão funcionar muito bem, Júlia, para esses casos de eflúvio telógeno, onde a gente tem uma queda, mas o folículo, ele continua ali viável. É diferente de algumas doenças autoimunes que você realmente atrofia e o folículo morre, ou uma calvície mesmo, que é aquele folículo, aí aquilo não vai, esses tratamentos nem sempre vão funcionar. Então você tem que ter pelo menos uma penugem, alguma coisa leve para estimular aquele crescimento. Se então, o folículo não existe mais, se fechou, não tem mais. Aí é só o implante. Aí é só o implante que vai pegar uma área doadora e implantar ali. Inclusive, gente, existem implantes para mulheres também, tá? Sim. Que eu sei que grande parte do público aqui é mulher, é que a gente vê muitos homens procurando, mas às vezes a mulher nem sabe, mas tem também. Existem, é o mesmo princípio. E aí, o que você vai fazer? Quais os outros tratamentos? A Júlia citou, por exemplo, o LED, né, o laser, que é um dos tratamentos, e aí você tem algumas tiaras de LED, você tem alguns capacetes de LED. O que a gente usa em consultório, eles são mais potentes, mais eficientes. Existem uns no mercado, assim, que você pode adquirir? Existe. Vai ter a mesma eficiência? Não vai. Mas não tenho recurso, Alexandre, para uma coisa mais cara. Isso pode me ajudar? Se for confiável, porque tem coisa aí que é pirateada e não tem eficácia nenhuma. Aí você vai estar... É uma lâmpada vermelha, né? Não é um LED, não é um tratamento. Não vai adiantar nada. Usar, né? Exatamente. Mas então você tem isso, e esses LEDs, ou você tem alguns de maior potência, eles estimulam a ativação dos nossos folículos e, com isso, o maior crescimento e espessamento dos fios. Então, aquele fio que estava querendo morrer, que estava atrofiando, mas ainda estava ali, ele vai crescer mais. Que top. Esse com LED. Esse com LED que você fez, né? A mesoterapia que você citou, que são as aplicações. A mesoterapia é a técnica, eu dar injeçõezinhas, tá? São pequenas ponturas no couro cabeludo, pode incomodar um pouquinho, mas você também tem anestesias que você pode fazer e aí você fica bem tolerável, mas vale a pena de todo jeito, né? É um recurso onde a gente vai injetar uma série de medicamentos.
pode injetar um minoxidil, associado com outros nutrientes, outros minerais que vão estimular o crescimento do cabelo. Quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu ia só perguntar se o minoxidil, ele é usado em quais tipos, assim, de queda ou eflúvio no Ele é geral? usado em quase todos. Ele é Aham, usado de uma forma geral porque o minoxidil, ele promove um tipo de irritação programada. É diferente das outras irritações, onde a gente aham, vai estimular, ele vai fazer com que haja uma vasodilatação, um aumento da circulação ali para os fios, e com uhum. isso chega mais nutriente e há um crescimento daquele fio. E até o que for aplicado junto ali na mesoterapia, né, tem uma eficácia melhor, né, porque ele faz essa vasodilatação e os nutrientes são absorvidos Aí, ó, melhor. a Júlia dando aula pra gente, é exatamente Ah, isso. O é, minoxidil, ele ajuda nisso, né? Ele, é que além de, antes de com essa, fazer eu fui estudar sobre, o doutor falou, ó, você tem que fazer isso e isso, eu fui estudar, né? Mas tá achei vendo a bem diferença, interessante. gente, de quem estuda um tema para poder falar, né? Por isso que o que a Júlia passa aqui para vocês é tão diferenciado. Top demais, Bom, doutor. outra técnica é o MMP. Ele é um pouco diferente a mesoterapia, você vem com a agulha ali e aplica num ponto específico. O MMP, ele usa um equipamento que lembra, né, parece muito com o equipamento de tatuagem, e você vai passando e ele faz microfurinhos aí mais superficiais na pele, só que Ah, aí a prioridade dele é esse medicamento, porque na legal. mesoterapia eu realmente penetro mais com a agulha e aplico ali uma quantidade de medicamento um pouco maior. O MMP, ele faz furinhos menores e espalha o medicamento ali na superfície. Como eu fiz esses microfurinhos, eles vão ser melhor absorvidos pelo nosso couro cabeludo. O bom é que ele é mais tolerável, dói menos, né? Aham. E Só é dá mais uma leve espalhado. ardência, né? Dá uma leve ardência Isso, depois. Esse eu fiz dá. também já. Ele dá uma leve ardênciazinha, assim, mas depois de uma hora você não sente mais nada. E aí você não pode lavar o cabelo naquele dia, lava só no outro dia pra absorver melhor. E depois Justamente para você até absorver. sente umas casquinhas assim, descascando no outro dia, Aham. bem farelinha, assim, mas Igual é acontece bem às vezes numa boa. tatuagem. Aham. Só que, lógico, ali você não está aplicando nenhum pigmento, tá bom, gente? Então, Sim, assim, é bem de boa. você tem essas técnicas, tem os lasers, tem essa aplicação de produtos, porque aí a gente tem a técnica da mesoterapia do MMP, e o que vai diferenciar mais cada pessoa é que produtos que eu vou aplicar para a Júlia, para a Patrícia, para a Luana, porque cada pessoa tem uma deficiência e tem uma necessidade. Aham. E que mais? Você tem microagulhamento também, que pode ser feito, seja com caneta ou com roller. O microagulhamento eu posso fazê-lo tanto isoladamente, aquelas micropunturas com aquele sangramento, ele vai, que existe ali do microagulhamento, ele vai liberar ali mediadores do nosso organismo que vai promover essa vasodilatação, essa chegada de nutrientes, essa ativação das células e vai ajudar no processo, ou eu posso fazer esse microagulhamento e vir despejar ali um medicamento também, fazer o microagulhamento e despejar o medicamento para que ele também seja absorvido, igual a gente faz com o MMP. E a gente tem, para os casos extremos, a questão do implante capilar. Aqui, Aham. Júlia, eu não comentei uma coisa que é importante, assim, eu estou falando muito que é o mais comum dessa questão do eflúvio telógeno, é uma coisa mais fisiológica, porque, gente, existem doenças dermatológicas, doenças autoimunes que levam à queda de cabelo. Então, você tem alopecias cicatriciais, você tem lúpus, você tem outras coisas que levam a uma perda total do folículo. E esses aí o tratamento seria totalmente diferente, esses tratamentos já não funcionam tão bem, né, podem ajudar, mas não funcionam tão bem, e por isso um diagnóstico do médico e um diagnóstico de alguém que estuda bem a fundo essas doenças é tão importante. Que top. Deixa eu ver se tem Bom, alguma dúvida aqui. Acho que mais daquilo mesmo. A gente não pode falar a palavra aqui, gente, na live, tá? Vocês estão mas mandando aqui nos comentários, mas a gente é, respondeu. Depois o corpo ele vai se recuperar e vai dar prioridade para os órgãos vitais, digamos assim. Aí cabelo, unha, pele acaba isso. sofrendo na hora da recuperação, tá bom?
Ó, Por isso, no grávida, momento da doença e após, é muito importante uma boa alimentação, cuidados e tal, tá bom? descansar, né? Ó, É. grávida e lactante pode usar o minoxidil? Não, né? Não, Nem lembro agora. minoxidil nessa época, normalmente a lactante, ela não teria um problema, poderia usar. Na grávida, a gente costuma evitar. Não é que seria um grande problema o uso tópico, mas quem tem filho, quem já teve, sabe, eu, no meu consultório, eu não prescrevo. Por quê? Para tranquilidade da mãe. Porque se acontece qualquer coisa, gente, você vai ficar se perguntando: será que foi esse medicamento? Será que foi esse tratamento? Então, muitas vezes a gente evita na grávida por conta disso. Tá. Mas você não tem pesquisas científicas com grávidas usando isso. Então, por causa disso, a gente não pode utilizar. Uhum. Tem uma seguidora que perguntou aqui também: tintura faz o cabelo cair? Eu sempre oriento, gente, a deixar tintura, qualquer química. A gente não pode encostar na raiz, tá? Porque se você encostar no couro cabeludo, pode dar uma reação alérgica, pode dar coceira, pode causar algum problema ali no folículo e pode favorecer a queda. Então a gente não aplica tintura no couro cabeludo, tá? Nem alisamento, nem nada, não pode, né? Até na hora do teste de mechas, pede para você fazer o teste de mechas no cabelo, tá? E na hora da aplicação, pode olhar o rótulo de toda a química. Respeite meio centímetro da raiz, né? Se seu cabelo tá caindo, está associando a tintura, tenta descobrir quais são os outros motivos porque seu cabelo realmente está caindo, investiga, tá se alimentando bem, tá comendo bem, tá com as vitaminas em dia, fez exame hormonal, tá tudo certinho, tá passando por um momento de estresse, não tá? Então, tudo pode estar causando a queda capilar e não a tintura em si, tá? Mas tem que tomar esse cuidado de passar longe da raiz, tá bom? É isso aí, falou tudo, né? Assim, o produto em si, de uma forma geral, não é o que vai fazer cair o cabelo, se a gente está falando de um bom produto. Porque às vezes você tem produtos de qualidade ruim, que aí ele pode fazer o seguinte, ele pode ressecar o seu fio, e aí ressecando ele vai fraturar. E aí é importante essa diferenciação entre o que é queda, ou seja, lá do folículo, e o que é uma fratura do fio. Porque eu tenho aqui o fio, eu fraturei, ele continua aqui no couro cabeludo, aquele, né, vai ficar o espigadinho ali, aquele pedacinho, ele fraturou. Aí tem muita qualidade do produto que você vai utilizar também. Aí a Até Júlia tem muitas, domina muito mais que eu. né, tem muitas pessoas que têm o corte químico, que é a queda, né? Fica aquelas manchas assim no couro cabeludo de queda. Se tivesse tido corte químico só no fio, teria quebrado aqui, ó, próximo da raiz. Mas como tem pessoas que aplicam na raiz com o pincel assim, aí o cabelo cai desde a Né, raiz, às vezes todo. fica até com uma Uhum. cicatriz ali no couro cabeludo que demora pra recuperar depois, né? Porque o corte químico foi mais severo, fica mais severo ainda. Então tem que tomar todo cuidado. Você viu essa pergunta que passou ali, doutor? Qual? Deixa eu ver. É Aqui, ó, normal o achei cabelo. de novo ela. Depois de quanto tempo de queda devo me preocupar? Depois de quanto tempo de queda? Bom, Eu gente, eu demorei, hein, falo. gente? É, Eu fui ó, eu. faísca lenta. Um ano Não, eu demorei. não. Ó, pensa o seguinte, né? Pós-gravidez, é normal É. você ter uma queda ali ao longo de uns 4 meses. Eu não falo para ficar esperando tempo nenhum, não. Você começa com algum Aham. cuidado. Começa com os cuidados cosméticos, observar essa questão da alimentação, observar a questão do estresse. Faz uma consulta. É melhor você ter um diagnóstico precoce de que é normal, e aí você já vai ficar mais tranquila, não, isso é normal, daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, ele começa a voltar ao normal. Mas se você faz isso precocemente, você também vai ter o diagnóstico precoce de um problema. Ah, não, olha, realmente tá com o ferro muito baixo mesmo, por exemplo, após gravidez. Não, isso aqui está muito baixo. Gravidez, ferro é mais tranquilo, porque a gente já sabe que tem que fazer uma reposição, então você já vai entrar nesse ciclo. Mas os outros nutrientes, as outras questões hormonais, em outros momentos da nossa vida, aí, Uhum. ó, tá notando. Ah, Aham. eu falo assim, esperou uma semana, esperou 2 semanas, você está vendo que aquilo continua consistente, já procura, não precisa esperar demais não, tá bom? Porque Exato. excesso não é normal nunca. Às vezes é fisiológico e vai voltar, mas eu não recomendo ninguém ficar em casa esperando para ver, não. É, exatamente. E eu fui com o médico clínico geral, né? Acho que foi isso que demorou também meu diagnóstico.
depois que eu fui atrás do dermatologista, entendeu? E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer tratamento com tricologista, assim, que daí foi bem mais assertivo, assim. Mas se eu tivesse ido no dermatologista direto, eu teria descoberto, eu teria Provavelmente, evitado 6 meses de queda ali, né? Que eu fiquei esperando, né? Ah, não, o médico me tranquilizou, é estresse. Ele perguntou como que era a minha rotina. Ah, é estresse e tal, e não pediu o exame, entendeu? Porque eu sim, fiz sim. pelo plano de saúde, ele acabou não pedindo exame e tal, né? Que eles só pedem em último caso, né? Quando você tá com algum problema mais Eu sério. E aí a eu nossa demorei, conduta sabe? lá na clínica é já começar com o exame. Eu sei que isso acaba, às vezes, assim, mas se o paciente ele procurou e aquilo é uma queixa para ele, eu não vou ficar demorando, eu não vou ficar enrolando, porque quanto antes eu tiver Aham. um diagnóstico, melhor, né? É. E aí com o exame você já tem, né, doutor? Isso que é legal também procurar vocês, assim. Ah, uma pergunta aqui sobre o anticoncepcional, por que que causa queda, se tem alguns que causam mais queda. Elas perguntam bastante sobre o anticoncepcional. Pode explicar um Legal, pouquinho eu pra vi essa gente, doutor? pergunta. Bom, só complementar aqui a questão do exame, quando a gente fala exame, né, assim, a gente pensa muito no exame de sangue, eu citei muitos exames de sangue, mas o profissional, ele também vai pegar um dermatoscópio, ele vai avaliar seu fio, para ver a densidade do fio, se está normal, para Aham. ver se tem alguma alteração no couro cabeludo, então é um diagnóstico que vai além de só, às vezes, sim, você pode ir no profissional e ele falar, não, aqui eu nem preciso pedir exame de sangue, eu já estou vendo que não tem problema nenhum, ou que tem um problema que eu já fecho um diagnóstico só com exame clínico. Só estou falando isso para entenderem que às vezes o profissional vai ou não pedir exame, mas já fica ali, ó, alerta, converse bem, tá, gente? Converse com o profissional. Faça igual a Júlia, olha, dê uma estudada antes, o que é isso? E pergunte. Se o médico achar ruim de você perguntar, muda de médico. Porque médico bom não liga de você perguntar, não, tá bom? Então, pode perguntar. E aí, sobre a questão do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é uma reposição hormonal que a gente está fazendo, né? Eu acho, e aproveitando que o grande público aqui são das mulheres, anticoncepcional, tem gente que tem medo, tem super medo de fazer uma reposição hormonal em pessoas mais velhas, que já estão com depressão, diminuição de hormônio, ou critica quem faz uma reposição hormonal para bombar, para ficar mais forte, mas um percentual muito grande da nossa população faz uma reposição hormonal muito forte, que é o anticoncepcional. Ele é um hormônio que tanto é significativo que ele bloqueia a sua ovulação, ou seja, ele causa tanta modificação que bloqueia. Então, assim, Nossa. comece entendendo isso. Anticoncepcional é um hormônio, influencia, ele pode propiciar. Na verdade, aqui eu tô meio que advogando falando contra o anticoncepcional, tá, gente? Por quê? Ele pode, aumenta a propensão à trombose, ele causa alguns problemas, alteração de libido, o que a gente vê de relato de mulheres que falam assim, nossa, depois que eu parei o anticoncepcional, eu virei outra mulher. Então, você tem várias influências. Mas, nós falamos no início, como que as modificações hormonais podem influenciar na queda. Então, quando você para o anticoncepcional, você muda um pouco a oleosidade do cabelo e da pele e tudo, e você muda esse balanço entre hormônios femininos e hormônios masculinos, né? Então, o seu organismo, ele não está preparado para aquela mudança brusca, porque você vinha suplementando, né, hormônio sempre. Aí você Aham. parou, ele demora um tempo para ver que ele está precisando. Então, essas modificações podem sim influenciar e propiciar uma queda de cabelo em É. algumas pessoas. Não vai É, ser em todo mundo, mas pode acontecer. é verdade. As salas que pararam ou trocaram de anticoncepcional acabaram tendo queda nesse período. Então tá explicado. Transição capilar causa queda? Transição capilar? Não, Não, né? não. Não, Transição. não vai Não. causar. Não, né? Porque é só mais na questão de cuidados, né? É, é só mudança dos produtos que você usa no seu cabelo. Na verdade, eu acredito que vai ter uma maior tendência a não ter queda, porque você vai estar deixando o seu cabelo, né? E me corrija aqui, né, Júlia, se eu falar alguma coisa errada nesse sentido, você está deixando ele mais natural, não é verdade? Quando a Uhum. gente Sim, fala da transição, é isso. sim. Só que o que a gente vê muito é a transição de pessoas que faziam alisamento, né, e estão Aham. indo para o cabelo mais ondulado. E aí Sim. lembra aquilo que a gente falou lá no início, né, do cabelo mais ondulado, os fios eles ficam entremeados ali. E antes, quando você estava com o cabelo mais liso,
você escovava com maior frequência, você fazia várias coisas que você ia tirando poucos fios dia a dia. Quando você faz Passava uma a mão transição, também, né? Você passa a mão de cima e exato. embaixo. Quando você vai para um cabelo ondulado ou um cabelo cacheado, os fios ficam todos entremeadinhos ali. Então, ele só vai sair na hora que você for tomar um banho, que usar um condicionador, que usar alguma coisa, aí você vai ver aquela quantidade maior que ficou presa ao longo dos dias. Então, não é a transição que fez cair. Os fios só estão entremeados ali e você não viu. Só tomar cuidado para não usar produtos não liberados para raiz do couro cabeludo, né? Que aí você quer cachear muito aqui, entendeu? E talvez esteja colocando creme demais próximo da raiz e abafando o couro cabeludo. Então, doutor, obrigada pela presença. Mais um print. Vamos fazer um print, doutor. Mais um print pro Instagram, tá? Vamos. Deixa eu até tirar o fone. Não vou te escutar agora, não. Peraí, ó. Vai ficar mais bonitinho. Eu vou tirar só um. Vamos lá. Aê! Voltei. Esse print, gente, ó, marquem a gente, falem o que vocês mais gostaram, mais acharem interessante da live, os melhores, a gente vai repostar, tá? Então marca o doutor, sigam eles no Instagram, sigam ele no YouTube, pra ele estar sempre aqui com a gente, tá? Vão lá agora, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá, se inscreverem no canal dele, que tem muito conteúdo, tá? Interessante pra vocês saberem mais, né, sobre pele e tudo, né? O doutor fala mais sobre pele, né, doutor? Lá. Isso, a gente fala muita coisa sobre pele, tem um conteúdo, como eu falei, a gente está com a tricologista na clínica, então a gente vai aumentar o conteúdo tanto no Instagram quanto no YouTube sobre cabelo, cuidados com cabelo, queda capilar, que eu sei que interessa muito, e a gente no canal sempre tenta dar uma explicação mais pormenorizada em alguns temas, e as pessoas têm gostado bastante lá do canal. Obrigado, a ajuda de vocês aí também, seus convites. Acaba que pinga um monte de lindona lá. Vai lá no vídeo e coloca lá, ó, lindona, pra eu saber que vocês vieram aqui da Júlia. Fala, sou lindona da Ju. Ele vai saber. Tá, gente? Então, não deixe de seguir o doutor. Quer deixar algum recado para elas, doutor, para finalizar esse vídeo? Que vai ficar aí, né, no replay para vocês continuarem comentando, compartilhando. Obrigada quem ficou com a gente até aqui. Aí o doutor pode finalizar aí. Bom, primeiro eu quero agradecer a audiência de vocês, que ficaram aqui escutando a gente, deixaram um monte de coraçõezinhos, um monte de comentário aqui, eu agradeço, fico honrado, obrigado a Júlia por esse convite, né, assim, mais uma vez aqui fazendo, é sempre um prazer, tá, gente, e vou deixar de mensagem para vocês, cuidem sim do cabelo de vocês, cuidem não só de cabelo, mas do seu organismo, sua pele e tudo, mas procure boas pessoas, bons profissionais e bons influencers, bons canais que estudam, que se aprofundam no tema e não estão ali só querendo passar uma coisinha para te ludibriar, né? Eu vejo a Júlia aqui, vocês viram pela nossa conversa o quanto que ela estuda, o quanto que ela conhece, tá bom? Isso faz muita diferença. Então, cuidem sim, mas cuidem bem do cabelo de vocês e a gente está sempre à disposição. Um beijão para todo mundo e obrigado, Júlia. Um beijo, lindonas. Não esquece do like, de comentar aqui embaixo bastante, de falar o que vocês acharam, tá? Que é super importante. E compartilhar essa live com mais pessoas, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, doutor. Fica com Deus. Tchau, tchau.